sentido você, lá no dia 7, sair com uma camiseta do grito, com bandeiras na mão, numa comunidade ou na praia, gritando, sabe lá Deus se alguém vai ouvir ou se só vai achar que você está atrapalhando o trânsito, que você está desviando, que você está isso ou aquilo, né? Porque qual é, afinal de contas, o objetivo do grito? É chamar a atenção das pessoas, especialmente das pessoas que são violentadas, que têm os seus direitos não atendidos, né? Para que elas façam alguma coisa para que aconteça uma mudança. Então, se o problema é moradia, vamos falar sobre moradia. Se o problema é transporte público, vamos falar sobre isso. Se o problema é falta de escola, falta de creche, né? E aí, anteriormente, parecia que alguns iluminados viam que existia um problema e iam lá com a capa dos salvadores, né? Iam lá no dia 7, faziam aquele alvoroço e de lá iam embora e fecha a porta, ano que vem, dia 7, a gente volta, né? E não é isso. O objetivo maior do grito é que as pessoas tenham os seus direitos atendidos, é que a gente realmente tenha vida e vida em abundância, né? Mas para isso a gente sabe que é preciso fazer uma caminhada, porque eu tenho direito à vida até determinado lugar, você, dependendo da sua condição social, até determinado lugar, e as pessoas que estão à margem continuam à margem, né? Então, qual é o objetivo do grito? É ir à margem e, junto com as pessoas dali, daquela comunidade, identificar quais são os desafios e quais são os possíveis meios de resolver, ou totalmente, ou parcialmente, ou nós sozinhos, ou nós com poder público, de preferência nós com poder público, porque a gente está falando de políticas públicas, né, para atender essas populações. Ou de conscientização, né? Exatamente. Porque às vezes o problema, no geral, não tem uma solução fácil e nem rápida. Ainda mais quando se trata de poder público, de política pública. Mas a conscientização daquela comunidade que é necessário eles estarem unidos para lutar por melhoria, qualquer que seja, isso já é um grande ganho. Isso. Você acha que... Você deve ter ideia nacionalmente, né? Claro que cada região, cada cidade tem uma efervescência, tem uma... Você acha que esse aspecto, esse objetivo, ele está sendo cumprido? Ou a gente precisa caminhar muito ainda na inserção com as comunidades? Eu acho que a gente precisa ainda amassar bastante barro, né? Especialmente agora, depois desses últimos 4 anos, em que as coisas ficaram mais desafiadoras. A gente também tem um apagamento e um distanciamento das pessoas, eu não acredito ser possível eu fazer alguma coisa. Mas eu sozinho não faço nada, não transformo nada. As pessoas, elas foram perdendo as forças, né? E agora a gente está trabalhando numa retomada. Porque até nós perdemos as forças, né? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu fiz e não saí daqui. Porque também é tanta coisa para ser feita, né? Então a gente está numa retomada, especialmente aqui em Santos, aqui na Baixada, né? Porque o grito aqui ele é organizado nas 9 cidades. A gente conseguiu fazer, mesmo nesses últimos 4 anos, alguns gritos localizados nas cidades. A gente optou por ter um cuidado com a vida, então a gente fez atos simbólicos na época do Covid, a gente fez como gesto concreto a distribuição de álcool e de máscaras, né? E aí a gente vem retomando o grito, mas também mudando o formato dele, né? O que identificamos? Que muitas vezes as pessoas que vão lá no dia 7, elas não, por não terem participado
de reuniões anteriores, de discussões anteriores, elas vão lá sem saber exatamente o que vai acontecer ou o que é o grito, né? Então, esse ano a gente resolveu voltar às bases. E aí, o que é voltar às bases? É voltar ao princípio mesmo. Então, esse ano o grito não vai ter a caminhada, não vai ter o uso de microfone. Ele está pautado em uma celebração interreligiosa que vai acontecer dentro de um espaço religioso na Paróquia Sagrada Família, na Zona Noroeste, que é uma região bem carente da nossa cidade. Mas não vão participar apenas católicos. O convite é que toda a sociedade participe, né? Então, nós vamos chamar outros religiosos para participarem dessa celebração. E aí, a gente também vai ter um ato concreto, que é a doação de alimentos não perecíveis para essa comunidade, que a igreja, a Sagrada Família, a paróquia, ela está bem próximo ao dique da Vila Gil, daquela região onde tem as palafitas, né? Uhum. E ali tem muitas pessoas com vários desafios, inclusive de segurança alimentar. Então, o padre ali naquela comunidade faz um trabalho de doação de cesta básica para essas famílias. E aí a gente vai fazer, após o ato interreligioso, rodas de conversa abordando justamente esses temas, já como um ponto de partida para o grito do próximo ano. Então, a ideia é a gente retomar essas rodas de conversa presenciais, que na pandemia nós precisamos parar, continuamos fazendo virtualmente, mas aí quando você faz virtualmente, você ganha outras esferas, né? A gente teve participantes do Brasil todo nas nossas transmissões, mas agora a gente quer voltar ali para o nosso quintal e conversar com os nossos vizinhos, identificando quais são os nossos problemas, regionalmente falando, localmente falando, para poder, de pouquinho em pouquinho, voltar de novo para as ruas, para a caminhada, mas aí tendo um outro sentido, né? Que não é a caminhada pela caminhada, que não é o objetivo do grito. O objetivo do grito é, vamos caminhar? Sim, vamos caminhar. Mas antes, a gente precisa conversar. A gente precisa entender para que é essa caminhada, qual é o objetivo dela, para que possa fazer sentido e aí a gente ter mais adeptos também e pessoas que sabem o que é o grito, para que ele serve, por que estamos aqui há 20 anos.